Adonai. Não sei se você já ouviu falar de um crop circle que apareceu ao lado de um radiotelescópio em 2001 em Hampshire, no Reino Unido. São duas formações, uma mostra um rosto e outra mostra alguns códigos, né, em pixel. Que foram aparentemente uma resposta a uma mensagem que o radiotelescópio Arecibo enviou em 1974 para o espaço, falando sobre a humanidade, a composição da humanidade, etc. E uma das coisas que eu achei muito interessante naquela época é que a resposta que veio no Crop Circle fala que os seres que estariam respondendo aquela mensagem são formados à base de silício, enquanto nós somos à base de carbono. Esse assunto que eu vou abordar aqui fala das florestas gigantes de silício, então eu acho que você tem que saber disso e tirar suas próprias conclusões. Então Deus criou o Gênesis e também diz que havia gigantes no tempo de Noé. Você nunca se perguntou por que Deus sempre se manifesta através das montanhas? Ideias derivadas de uma montanha são geralmente altura, verticalidade, grandiosidade. Deprecia o homem que de frente para uma montanha sente uma impotência ancestral. Êxodo 19:3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte. Monte por quê? Onde? Os montes surgem. E se eu te disser que essas montanhas são remanescentes das antigas árvores gigantes de silício? Você sabia que o silício é a matéria-prima da inteligência artificial? Vale do Silício, na Califórnia. Daniel 4:10-12. Essas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei e ali diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam da árvore. E continuando, versículo 13 ao versículo 15. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. E ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. No contexto, Deus usa uma árvore gigante de silício da era pré-diluviana, comparando com o poder de Nabucodonosor. E como essas árvores caíram, então cairia Nabucodonosor. Também é importante compreender que a Bíblia é um fenômeno literário chamado polissemia, onde a mesma passagem metafórica tem vários significados que não se contradizem. Era uma vez, na terra de Oz, onde haviam gigantescas árvores de silício que se sujeitavam a uma imensa memória de quartzo, enraizados e conectados por toda a vasta terra. O silício é um elemento químico metalóide, situado no grupo 14 da tabela periódica dos elementos. É o segundo elemento mais abundante da crosta terrestre, com 27,7% em peso, apenas atrás do oxigênio. Minérios contendo silício representam 40% de todos os minerais comuns, incluindo mais de 90% das rochas vulcânicas que formam minerais. O quartzo e suas variedades cornalina, crisoprasa, ônix, sílex e jasper são formas cristalinas de silício existentes na natureza. O dióxido de silício é o principal componente da areia. O silício é muito importante também na tecnologia, né, utilizado no Vale do Silício na fabricação de componentes eletrônicos, em especial os microchips de silício, sendo o silício o elemento mais importante na inteligência artificial. No passado, haviam gigantes em todo o ambiente biológico, animais gigantes, árvores gigantes, que guardavam dentro de si uma grande quantidade de informação como uma memória. Era toda uma forma de vida baseada no silício em vez do carbono, como é atual. Então haviam árvores de silício. Como o silício é um grande condutor de energia,
Essas árvores geravam frutos gigantes, como no exemplo dos cachos de uva gigantes que fala na Bíblia em Números 13, 23. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Eu sei que o assunto é complicado e é polêmico, mas tenha em mente 3 palavras: árvore, montes e energia. Essas árvores gigantes eram poderosos sistemas de inteligência da antiguidade, nutridos de quartzo e silício, até que os gigantes, os Nephilim, e seus filhos destruíram tudo ao redor,